Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos comentar a respeito de algo que se escuta muito por aí, de que na Idade Média a igreja ela destruiu as culturas e os conhecimentos antigos e que isso só foi retomado lá no século XIV e no século XV pelos renascentistas. Então fique bastante atento nesse vídeo que nós vamos entender a respeito desta mentira a respeito da história medieval. Dentro da história, nós tivemos vários ataques aos medievais, vamos dizer assim, né? Ao período da Idade Média. E um desses ataques veio a respeito dos renascentistas. Os renascentistas foi um movimento que surgiu em meados do século XIV, século XV, onde eles defendiam que a igreja ocultou deles vários conhecimentos e que eles tinham o dever de renascer esses conhecimentos. Só que os conhecimentos que eles estavam falando ali, eles não eram claros, diziam conhecimentos em aspectos gerais, mas os conhecimentos que eles estavam destacando não eram os conhecimentos da verdade, da busca pela razão, mas sim vícios de conduta imorais, a imoralidade, o paganismo que existia no mundo antigo e que outrora foi vencido pela moral católica, mas que agora, naquele tempo do século XV, estava sendo renascido por eles. E eles tinham a grande prepotência de afirmar que os medievais, eles foram grandes ignorantes, pessoas idiotas, burras. Inclusive vou gravar um vídeo somente sobre isso. Na Idade Média as pessoas eram ignorantes, eram burras. Vou gravar um vídeo sobre isso. E que na Idade Média as pessoas eram todas ignorantes, burras, e que eles, aquela geração, era quem tinha a verdade, quem tinha o conhecimento, quem tinha o contato com a realidade, porque eles realmente fizeram com que os conhecimentos antigos retornassem. Veja, esses renascentistas criaram então uma narração a respeito da Idade Média e muitos professores hoje, inclusive eu recebo aqui esta dúvida com alunos, com pais que vêm me perguntar se isso é verdade, se realmente a igreja escondeu, destruiu o conhecimento antigo, quando na verdade foi ao contrário. Olha só, quando o Império Romano ele foi destruído, aos poucos os bárbaros foram avançando sobre o território romano e neste avanço, nesta destruição, eles acabavam com todas as instituições romanas. Então o direito romano desapareceu, o idioma, o latim desapareceu, o Estado, o exército, a cultura, a pintura, o modus de ser, tudo foi abolido pelo avanço bárbaro. Foi uma mudança de cultura. Foi a destruição de uma cultura sobre a outra. Eu vou gravar ainda um vídeo, inclusive, sobre essa destruição, porque é muito interessante nós olharmos para a queda do Império Romano, pois ela é uma queda de uma civilização e está ligada à queda da Europa atual. Veja, quando ocorreu esse processo, a única instituição que existia no mundo antigo, ou seja, que existia durante o período do Império Romano e permaneceu depois com os bárbaros, foi a igreja. E a igreja, ela, em sua sabedoria, quis preservar vários textos, vários conhecimentos, várias e várias ciências que existiam no mundo antigo e que deram base para toda a civilização de hoje. Então o que eles fizeram? Dentro dos mosteiros, seguindo a ordem de São Bento, a regra de São Bento, melhor dizendo, do ora et labora, da oração e do trabalho, onde a vida do monge ela era dividida em 3 partes: oração, estudo e trabalho. Na parte do trabalho, um desses trabalhos que eles irão desenvolver é o copismo, ou seja, a cópia de manuscritos, para a preservação de textos. Então os monges, eles passavam horas do dia deles copiando textos, tanto antigos como textos de santos e tudo mais. Então, tudo aquilo que nós conhecemos sobre Grécia, Roma, Egito, sobre as civilizações antigas, tudo que nós sabemos sobre o período que antecede o século V
e VI das invasões e destruição do Império Romano, até as invasões elas começam antes, mas assim do acabamento total, do fim total do Império Romano, que foi no século V, e se percorreu ali aquele século 6, 7, 8, foi um século extremamente nebuloso. Se houve algum período obscuro dentro da Idade Média, foi esse período, porque os bárbaros, então eles dominam, viram uma algazarra, uma malucagem, uma loucura, tudo naquele momento. A igreja, ela vai manter vai manter esses conhecimentos para que fosse estudado na posteridade. Então, a igreja, ela preservou todos os conhecimentos antigos, a filosofia grega, inclusive textos que, digamos assim, são contrários ao pensamento da igreja. Porque os medievais, eles estudavam tudo. Eles estudaram tudo. E eles perceberam aquilo que havia de bom na filosofia grega e aquilo que havia de ruim. Por exemplo, dentro da filosofia grega, há a defesa de Platão da escravidão. E a igreja vai dizer que isso moralmente está errado, seguindo os ensinamentos de Cristo. Então, veja que aquilo que acusam a igreja é totalmente ao contrário. A igreja, de forma alguma, destruiu o conhecimento. Na verdade, ela preservou. E aqueles que atacaram os renascentistas, eles só puderam atacar a igreja por conta do conhecimento que foi preservado por ela. E aí o que acontece? Os renascentistas, eles não resgataram o conhecimento perdido, eles resgataram o vício do paganismo. Então, a visão de que a mulher, ela é de uma dignidade menor à do homem, retorna no Renascimento. A escravidão vai retornar na Idade Moderna por conta do Renascimento. O neopaganismo, o paganismo vai retornar. A divinização de deuses pagãos vai retornar no Renascimento. A sodomia vai retornar no Renascimento. Várias práticas que foram anuladas pela doutrina da igreja, agora elas retornaram. Elas retornaram como meio social de vida, de modus vivendi, né? De modos de vida. Enfim, então a igreja, ela preservou esses conhecimentos pelos monges copistas e foi guardando isso, foi guardando. E aquilo que havia de bom, ela ensinava. Então, houve conhecimentos que a igreja aboliu, claro, os conhecimentos pagãos, aquilo que era errado. Agora, você dizer que a igreja escondeu, omitiu, negou todos os conhecimentos, isso é uma grande mentira. Isso é uma desonestidade gigantesca. O professor que fala isso, ele não está cumprindo com o seu dever de educar, de ensinar. E o pior é que você coloca isso na internet e você vai encontrar uma carralhada de texto que vai estar falando esse tipo de coisa. Porém, a gente precisa aprender a verdade com isso. E pensando nessa ideia de apresentar para vocês de uma maneira mais fácil tudo isso que eu estou falando aqui, eu tenho, gente, um curso que ele foi o meu maior curso da história, que foi o curso Deixe de Ser Enganado, onde eu tenho 8.000 alunos, somente nesse curso aí. 8.000 alunos no total. No curso, só Deixe de Ser Enganado, eu tenho 4.000, ou seja, metade de todos os meus alunos estão somente nesse curso Deixe de Ser Enganado, que foi meu primeiro curso. Esse curso Deixe de Ser Enganado, ele explica exatamente aquilo que eu vivi, que foi a mentira que me contaram e eu de repente percebi, meu Deus, eu fui enganado, eu preciso ajudar as pessoas. Então eu criei esse curso onde eu vou destruindo várias mentiras que foram contadas ao longo do tempo a respeito da Revolução Francesa, da Idade Média, da Inquisição, das Cruzadas, da Segunda Guerra, da relação da igreja com o nazismo, da relação da igreja com a ciência e tantos outros conhecimentos. E, meus caros, o valor deste curso está por apenas R$ 47,00. Apenas R$ 47,00. Então, à vista, total, R$ 47,00 você compra o curso. E eu estou fazendo isso para que esta mensagem ela chegue até o maior número de pessoas possíveis. Então, se você está vendo esse vídeo, eu digo para você clicar nesse link aqui abaixo e olhar as informações. E se você tiver aí menos de R$50, tá? Pode ser feito no crédito, no Pix, no boleto, enfim, você adquire esse curso, porque ele vai dar uma explicação completa para tudo que você vem ouvindo aqui no meu canal e quem me acompanha há mais tempo. Então, adquira isso, aproveite esta promoção, isso vai
que eu estou fazendo, porque o objetivo é fazer com que vocês descubram a verdade, deixem de ser enganados. Então aproveitem isso, tá bom? É isso, meus caros, que eu tinha para falar nesse vídeo. Nos encontramos nos próximos vídeos aí. Um abraço e Deus abençoe.